Olá, me chamo Léo, do canal Mãos Limpas Livres. O que eu tenho a dizer para você é o seguinte: estão comentando e falando comigo para eu falar sobre a relação da Copa do Mundo. Porém, eu não queria entrar em detalhes sobre a Copa do Mundo porque é uma coisa que basicamente não é muito necessário. Por quê? Porque a Copa do Mundo é uma instituição que já é armado e manipulado para cada seleção ser beneficiária. Dentro da Copa do Mundo não existe jogo de disputa quem é melhor. Simplesmente é uma tal de satisfação e com conclusão de beneficiar um ao outro por questão de dizer simples palavras, de agradar uma seleção tais como a outra. Como por exemplo, eu vi o jogo da Alemanha e Coreia do Sul. Barbaridade, amigo. Vou dizer uma coisa pra você. O jogozinho mais horroroso que eu já vi em toda a minha vida. Eu não sabia quem jogava pior, se era a Alemanha ou se era a Coreia do Sul. Claro, a Coreia do Sul não tem tradição de futebol. Então você viu aquele futebol que eles estavam tendo. Agora, o que achei mais estranho é o futebol da Alemanha. Um futebol evoluído, com os melhores jogadores que atuam nos melhores clubes europeus, como por exemplo o Bayern de Munique, que é uma seleção que é um clube bem competitivo, que disputou com outros clubes na Liga dos Campeões da Europa, como Real Madrid, Barcelona, entre outros, entendeu? E os melhores jogadores são de lá, e perder naquele vexame, é só você parar e analisar que realmente dentro da Copa do Mundo existe uma manipulação. Claro que muitos vão dizer assim: não, a Coreia do Sul está pagando, tá como se fosse uma espécie de se vingando da Alemanha em relação à Copa de 2002, que a Coreia do Sul estava imbatível, estava ganhando todos os jogos, ganhando, até alguns jogadores da seleção italiana achava até que no jogo contra a Itália foi ter um roubo. Tem os vídeos falando sobre isso, que o jogo de Coreia do Sul e Itália na Copa de 2002 foi uma roubalheira, entendeu? E com isso a Coreia do Sul foi indo, infelizmente só perdeu nas semifinais contra a Alemanha, que tá aí, foi tal que tanto que a Alemanha foi para a final contra o Brasil e o Brasil foi penta. Se não fosse por causa da Alemanha, a final seria Brasil e Coreia do Sul, que seria tudo planejado. Então, aí vamos dizer que esse jogo é exatamente isso, é apenas uma vingançazinha que a Coreia do Sul deu para a Alemanha, porque foi a única seleção que tirou a Coreia do Sul da Copa do Mundo de 2002. E outra coisa, tem outro critério que fala que os campeões sempre perdem na primeira fase. Mas claro, se você olhar, pai, meu filho, claro que foi armação. Muitos canais daqui do YouTube nos vídeos, ou até desenhos como o Simples já está prevendo que a final da Copa do Mundo vai ser Portugal e México. E você vê, o México foi por um triz, o México não foi eliminado. Se a Alemanha ganhasse de 1-0, o México seria eliminado. Então quer dizer, meu irmão, quer dizer que o México está em segundo lugar no grupo e se classificou e pode pegar o Brasil ou a Suíça. O Brasil pode pegar o México nesse final. Aí eu te pergunto, aí que tá entrando a questão que eu quero falar sobre esse vídeo. Será que o Brasil vai ficar em primeiro lugar do grupo? Será que o Brasil vai ficar em primeiro lugar? Entendeu? É aí que vocês têm que analisar que a Copa do Mundo é uma armação, porque vocês sabem que a seleção mexicana, o povo mexicano adora o futebol brasileiro, prefere perder para a seleção brasileira do que as outras seleções. E você sabe que a Copa do Mundo é armação. Já estão armando para o México e Portugal ficarem na final. E com isso, tem a prova dos 9, tá aí, com o jogo da seleção brasileira contra a Sérvia. O Brasil com certeza vai se classificar no sufoco, mas eu te pergunto, vai se classificar em primeiro lugar?
Eu acho que não, porque as organizações não querem que as oitavas finais seja Brasil e México, que aí distorce, aí vai desmontar todo o projeto da FIFA, entendeu? De eliminar os grandes e ficar só os pequenos na final, que é o que está acontecendo. Uruguai e Portugal, Argentina e França, Alemanha eliminada, entendeu? Será que pode acontecer isso? Ou talvez eu falo que o Brasil pode ganhar ou até empatar por causa do meu espírito de ser brasileiro, porque se eu não fosse eu ia dizer que ninguém ganharia, porque pela armação como é mais fácil o Brasil perder e até sair da Copa, entendeu? Mas como eu tenho espírito de brasileiro, vou torcer pelo menos por empate. Mas uma coisa é certa, se for para botar pelos trilhos, o Brasil não vai pegar o México nas oitavas de finais. Escuta o que eu vou te dizer, não vai pegar o México e não vai ser o primeiro lugar do grupo para não pegar o México, entendeu? Isso que eu quero dizer, simplesmente a Copa do Mundo é uma armação. Você vê jogos sem sentido no final. A Argentina, que poderia ser eliminada, a Nigéria, uma grande seleção, perdeu para a Argentina. Você vê como que é as coisas, entendeu? Eu ia sair pra rua vestir a camisa amarelinha, não. Eu não vou vestir, não. Eu vou vestir minha camisa preta. Vou sair com a camisa preta de luto do que estão fazendo com o esporte, com o futebol, com esse evento mundial. Então, tô de luto porque eu vi o jogo, não fiquei pasmo, sem palavras para falar desse vídeo. Vocês incluem as suas conclusões, entendeu? Vocês incluem com as suas conclusões. Eu repetindo 2 vezes falando isso, para vocês verem que a Copa do Mundo é realmente uma armação. Não vale a pena assistir. Assiste filme, vai passear, vai uma coisa, ou vai na aba de quem está assistindo só para comer, mas não assiste o jogo não, porque para depois para frente não se machucarem. Um abraço e até mais.